começando o Tudo Bem Calculado, o podcast do Cosmo e Cosentino Advogados. Muito bem-vindo. Aqui é o podcast Tudo Bem Calculado do escritório Cosmo e Cosentino. Você que é gestor de processo trabalhista, advogado trabalhista, você que é calculista, você que é um interessado em cálculos trabalhistas, esse podcast é exatamente para você. Hoje a gente tem uma surpresa, a gente tem aqui uma convidada ilustre, certo? Está aqui do meu lado Dr. Hugo Nóbrega, e aqui na minha frente está aqui a doutora Faida Feitosa, gestora de processos judiciais, e está aqui comigo e a gente vai ter hoje uma conversa bem descontraída, exatamente para falar sobre essa gestão, para falar sobre gestão de processo, para falar um pouco do dia a dia do gestor e bater esse papo bem interessante para você que está nos assistindo. Agradeço aí o convite, estar aqui com vocês participando desse projeto aí e espero trazer alguma experiência para ajudar aí e também tirar algumas dúvidas, porque é sempre importante, né, essa troca. Maravilha, maravilha. Não, e a ideia é essa mesmo. A ideia é a gente bater um papo aqui bem descontraído e dentro disso aí já vou te perguntar o seguinte, se você fosse explicar de uma forma bem básica, digamos assim, qual é a função do gestor judicial da empresa, assim, do gestor? É assim que você se intitula? Como é que você se intitula? Na verdade, eu sou gestora dos processos, né? Tanto da área, mas o foco principal da gente é a gestão dos processos, né? E o foco, na verdade, é a prevenção, né? Tanto do litígio em si, para não virar um litígio, tem a prevenção interna da empresa, né? E já com relação aos processos mesmo, a gente tem o controle do passivo trabalhista, para que esse passivo não evolua, não aumente. Tá. Então você é gestora da área trabalhista? Também. 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 Então, assim, faço um pouquinho de tudo, né? Mas assim, o meu foco principal hoje em dia, até porque a demanda mais alta nas empresas geralmente é trabalhista. E fazer essa gestão não é fácil, né? Eu creio. Lógico que, assim, a experiência da gente lá no escritório, a gente lida com empresas de pequeno, médio e grande porte, né? A depender do tamanho da empresa, cada empresa faz a sua gestão, a sua forma, né? Aquela empresa que só é microempresa, está ali o dono da empresa junto com a secretária fazendo ali a gestão. Mas quando a gente começa a ter uma realidade de empresas de médio porte e de grande porte, a gente já nota a importância da figura desse gestor e a importância de ter um controle, né, sobre esses processos trabalhistas. E aí você falou uma coisa interessante, que é a questão de números, né? Vocês, assim, você vê a importância, você já disse aqui, mas qual a importância que você entende dessa gestão em relação à questão de números, de valores? Veja. Como é que tu vê isso? É de suma importância, né, essa questão dos valores, porque quando a gente faz um mapeamento, né, dos processos de uma empresa, a gente costuma fazer o mapeamento dividindo por fase do processo. Ah, legal. Né? Então, assim, a gente tem a quantidade de processos que estão ainda em fase de conhecimento, que aí a gente sabe que aquele processo vai existir um desembolso em determinado período, não vai ser imediato. A gente vem para os da fase de recursal, que aí a gente já tem também um cuidado mais. E quando a gente passa para os de fase de execução, a gente trabalha ali no alerta geral, sabendo que aquela bombinha vai estourar a qualquer momento, entendeu? Assim, só que antes de estourar, a gente tem ainda a oportunidade de tratar aquela base, né? Isso. Pois é, a gente até brinca do seguinte, que tem muita empresa que ela só começa a atentar para aquela causa quando chega o mandado de execução, dizendo é para pagar tanto. Que fica parecendo que antes se dá mais importância à questão jurídica em si, mas que o alerta em relação a valor, ele termina só acontecendo ali, depois na fase de liquidação, na fase de execução. É assim que você enxerga também? Não. Assim, tratar todas as fases é importante. Claro que a da execução, pela imediatidade, a gente tem que, né, correr com elas. Mas, assim, quando a gente tem o controle desde o início do processo,
isso é uma visão interna, né, da empresa, porque assim, eu já tive dos dois lados, eu já sei que realmente a visão do escritório, do advogado em si, é estar ali, rebater os pedidos, né, conseguir as improcedências, mas quando a gente chega um processo para a empresa, ela tem que começar a mapear todo o processo em si para saber qual vai ser o impacto do passivo trabalhista no orçamento. Perfeito. Então, assim, você tratando os processos desde o início, a gente consegue mensurar. Não, esse processo eu vou ter um desembolso de tanto, porque eu tenho tantos pedidos, eu já sei que alguns são realmente deferidos, outros não, então a gente considera uma porcentagem, 30% do valor da inicial. Então, assim, cada empresa ela já faz a sua programação de acordo com o seu histórico do seu passivo. Então, quando a gente consegue mapear por fase, a empresa ela consegue ter uma visão de quanto vai ser o seu desembolso anual. Pois é isso que a gente defende, né, Hugo? A gente defende exatamente isso que Faida falou, da importância dessa provisão, né, que a estratégia da empresa ela comece já ali No início. desde o início, quando chega a petição inicial. E Hugo bate muito numa questão, até porque ele faz muito cálculo, né, Faida? Então, assim, que é, hoje, essa questão da petição inicial, os valores que constam da petição inicial, está muito mais sendo uma mera estimativa, né? Porque antes da reforma, os pedidos eles vinham muito mais liquidados de uma forma correta do que hoje em dia. A gente observa que cada vez mais aqueles valores que estão sendo colocados na petição inicial, eles estão muito mais figurativos, muito mais para uma estimativa depois de umas custas, do que realmente está valendo como parâmetro real para a condenação futura. Você enxerga, tu tens visto dessa forma também? Porque o que eu fico pensando? Isso acontece muito numa situação de índice paríssimo até. Ritmo E Maria. até índice paríssimo tem tido decisão no sentido de ser considerado uma estimativa. Mas eu tenho pego, assim, muitos casos, e a maioria deles outra coisa, e as decisões sendo nesse sentido, de que não há limitação, não fica limitado aos valores que estão sendo indicados na inicial. Então, quando eu vejo isso, a impressão que eu tenho sempre, hoje em dia, é que isso, para uma empresa, para quem quer fazer um provisionamento desde a inicial, isso termina sendo um dificultador. Principalmente se você utiliza como parâmetro aquela petição inicial. Não sei se... Não, realmente dificulta bastante, mas eu acredito que aí, isso junto com o gestor, trazendo uma informação segura, embasado com, né, um cálculo, a gente pode traçar premissas. Então, assim, já que a petição ela não vem com a valor liquidado, então a gente pode, assim, com base na experiência de que tantos pedidos a gente consegue, né, ser deferido, ser indeferido, a gente consegue definir mesmo como estratégia. Não, então, assim, do valor da inicial, a gente pede uma contingência inicial, pede ao contador, ó, aqui foi o que foi pedido pelo autor, mas assim, eu quero que você faça aqui para mim a contingência inicial desse processo. E aí, em cima dessa contingência inicial, a empresa ela pode adotar a estratégia de considerar 40% ou 50% ali, porque é para ter pelo menos uma base, não ficar totalmente no escuro como vem com a inicial. Perfeito. Né? Então, assim, é uma estratégia que eu tenho adotado, que eu vejo algumas empresas adotando e que funciona. Porque enquanto está ali na fase de conhecimento, a gente adota essa provisão inicial com uma porcentagem definida, né? E logo em seguida, quando o processo vai maturando, você vai fazendo o contingenciamento dele normal, então o valor já vai trazendo mais para a realidade, e aí o prognóstico vai se ajustando, né? E, assim, essa questão de fazer uma avaliação prévia, feito que você está falando, né? Um provisionamento e que isso seja embasado com o calculista, isso aí também vai terminar sendo importante para uma audiência inicial, uma propositura de acordo, por exemplo, também. Porque, Sim. pelo menos na minha visão, é muito mais assertivo você ir para uma audiência inicial,
onde você tem confiança do cálculo que você, né, tem nas suas mãos para você fazer uma determinada propositura de acordo e até saber barganhar naquilo que, né, que pode ser deferido ou não, e você ter até onde chegar, do que não. Não sei se... porque também tem o seguinte, tem empresa que tem política de acordo, tem empresa que às vezes não tem tanta política de acordo. Não sei qual é a tua realidade, se essa provisão, essa provisão que é determinada, que é feita, se isso serve também de base para eventual acordo. Quando a empresa ela possui, né, essa postura realmente de partir para o acordo, eu acho que assim, vai muito realmente de cada empresa, né? Porque assim, se são pedidos que a gente sabe que realmente a empresa pagou tudo certinho, que não está devendo nada, a empresa não vai querer fazer acordo, não vai querer estar abrindo precedente, mas quando assim, são alguns pedidos que realmente merecem atenção e é que a gente né, leva para a empresa assim, aqui realmente a gente identificou que teve alguns procedimentos que não foram, ou então, assim, realmente tem um saldo aqui, ou então pode ser até com relação à indenização de estabilidade, alguma coisa do tipo, que realmente quando vem a provisão, o cálculo, então vale a pena aqui a gente puxar para um acordo para tentar reduzir. Então, a gente tendo realmente um número mais fiel, porque a inicial, quem tem boca pede tudo, né? Ali pede tudo que quer. Então, quando a gente tem o respaldo de um profissional que realmente liquidou ali e viu o que é que está devendo ou não, o que é possível, isso aí dá uma segurança para a empresa querer acordar ou não. Né? E vocês se valem de sistema? Você costuma usar sistema, planilha para fazer esse provisionamento? Esse provisionamento? Tem a forma que você... Eu, como consultora, né, eu trabalho com diversas empresas, assim, e assim, cada uma tem sua política, mas assim, eu sei que o principal é ter um controle, seja por sistema ou seja manual até em planilha, porque assim, é muito importante você trazer essas informações, deixar de uma forma gerencial para apresentar que a diretoria tome as decisões, né? Então, assim, é bastante importante. Eu perguntei isso porque, assim, na minha experiência, principalmente quando a gente fala de empresas maiores, é a dificuldade, principalmente quando elas se valem de sistemas, é a questão da alimentação desse sistema. Porque, apesar dos sistemas serem excelentes, mas se não há o bom treinamento, a boa vontade de quem vai mexer com aquele sistema jurídico, de trazer as informações, né, e tá ali sempre alimentando e realimentando o sistema, termina isso sendo uma das maiores preocupações para essas empresas maiores. Porque, na minha experiência, se você não começa correto e não consegue ficar fazendo a alimentação de uma forma sistêmica, para você depois fazer a correção disso, conseguir corrigir tudo, é uma dor de cabeça assim, imensa. Sobretudo empresas grandes, porque tá ali, né? Não para, né? Você não consegue parar aqui uma demanda para voltar a corrigir aqui, né? Pois é, e depois para fazer essa correção, ela é realmente algo que é bem desgastante. Você está ouvindo o Tudo Bem Calculado, o podcast do Cosmo e Cosentino Advogados. E aí, tá curtindo o nosso podcast? Nós contribuímos para você que é gestor de processo trabalhista, advogado trabalhista, calculista e também quem é interessado em cálculos trabalhistas a fazer a gestão de 100% dos valores dos seus processos trabalhistas. Então acesse aqui o descritivo para que a gente possa conhecer mais o que é que você precisa e o que é que a gente pode contribuir para solucionar de vez a gestão do teu passivo trabalhista. Eu lembro que tinha uma empresa que a gente advogava e que o tempo todo era depuração. Vamos fazer a depuração do sistema.
que era exatamente essa tentativa de fazer essa correção, porque precisava exatamente da contabilidade, né? Tá lá a questão do provisionamento, tá tentando chegar no mais assertivo, né? Mais das real. informações, mais real possível. E aí, assim, quer dizer, você tem também várias experiências, né? Assim, de empresa que utiliza de planilha, empresa que utiliza de sistema, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E assim, manualmente, realmente, até você conseguir colocar nos eixos, colocar tudo funcionando direitinho para você ter em mãos, né, mapeado a base, é realmente bem complicado. Tem que ter, assim, parar uma pessoa, para a equipe não vai parar o que está fazendo. Então, assim, ou é contratar uma pessoa que venha lhe ajudar com isso e depois a empresa dá continuidade, ou realmente não funciona, né? E o sistema, realmente, eu tenho encontrado muitas dificuldades hoje em dia. Porque aí também fica aquele entrave. Não, mas quem vai alimentar o sistema? É o jurídico externo ou é o jurídico interno? Pois é. Né? Aí a gente fica tentando achar um meio termo. Não, vamos disponibilizar um login comum. Então, assim, o escritório ajuda a preencher as informações, mas aí depois passa. Então, realmente, isso eu acho que traz ruído. Se tiver uma pessoa só, ou se tivesse, assim, uma forma, né, de estar único com relação concentrada essa questão dos cálculos, do provisionamento, seria, acho que, essencial. É porque termina que o procedimento que uma pessoa só fazendo, ele vai adotar em todos os processos, né? Exato. Uma pessoa termina Porque dificultando. para cuidar do processo são várias frentes, né? Desde o início que chega ali a demanda para a empresa, aí vem a parte de solicitação de subsídios e tudo mais. Depois a gente devolve a bola para o jurídico externo, que vai elaborar a defesa, fazer as audiências, fazer tudo. Só que em todas as fases, como eu falei no início, a gente já tem que estar mapeando, né, o prognóstico desse processo. Então, assim, tem que estar alinhado. Então, essa parte tem que estar sempre em constante atualização também, né? No caso, toda vez que tem... Desculpa, Sérgio. Toda vez que tem alteração de fase, tipo um processo que estava na fase de conhecimento que vai para uma fase de recursal ou até mesmo na fase inicial de liquidação para posterior execução, vocês têm um procedimento de provisionar, fazer um novo provisionamento? Sim. Do cálculo? Como é que é feito isso? A gente faz, né? A partir de toda movimentação no processo, seja de sentença, acórdão ou impugnação do cálculo, que a gente mexe nos cálculos, aí a gente tem que alterar para o prognóstico ficar fiel, né? Realmente ali a fase que o processo se encontra. A gente só para de mexer quando realmente já homologou, não tem mais o que fazer os cálculos, aí realmente o cálculo que foi lá homologado se transforma no prognóstico real. Porque, como o Faida estava falando, e aí eu fico lembrando essa questão, porque quem está no advogado, quem é advogado externo, quem é advogado do contencioso, digamos assim, a visão que ele tem é muito... Ele está muito voltado à estratégia jurídica. Então, parece que a alimentação do sistema é algo que quase dói dele. Sabe como é que é? Parece que ele não está fazendo a atividade dele, ele está ali fazendo aquela alimentação. Já o gestor, para ele é tudo. Exato. Porque você depende de uma informação, né? Uma informação precisa, que dê confiança, exatamente para você tomar uma decisão, para você mostrar a diretoria, para você poder ter essa relação. Até mesmo mudança de rotinas internas, que de repente aqueles dados que chegam, né, através dos processos trabalhistas, né, assim, sejam também definidos. E aí é engraçado isso, porque é difícil essa relação, às vezes, difícil no sentido de que cada um está com seu foco. Com seu foco. Direcionado. Eu brinco bastante, né? Porque eu já teve um período que eu estava atuando dos dois lados. Eu ficava locada na empresa e no escritório. Então, assim, eu entendia qual era a necessidade de cada um. E quando a empresa pede alguma coisa, aí o escritório fala, estou resolvendo, né? Não, mas a gente quer agora, por favor, a gente precisa desses números para apresentar aqui agora. Só que aí o escritório, tendo uma base boa também, uma equipe boa também, consegue dividir essas informações, né? E consegue ter uma pessoa ali
para estar alimentando o sistema, para estar atendendo a empresa. Eu acho que o escritório, ele tendo também essa divisão de equipes, consegue atender perfeitamente o que a empresa está precisando. E eu acho que isso aí é evolução também. Eu me recordo que, assim, eu já peguei a fase que não existia sistema. Então, era na agenda, era planilha de Excel. Entrega a idade dele. Pois é. Mas eu lembro também, depois, pegar aquela fase que as empresas iam no escritório, dizer, eu tenho esse sistema. E eu quero que esse sistema seja alimentado. Eu vou vir aqui, é isso que você falou, eu vou dar o login para vocês precisam alimentar. Aí depois peguei a fase que todos os escritórios tinham seu próprio sistema, mas que também tinha que se adequar ao sistema jurídico das empresas que, de repente, eles estavam divulgando também. Então, isso também é uma evolução que agora vai existir mais ainda com inteligência artificial e etc, etc. Melhorias. E a gente vai ver incorporado nos sistemas, enfim, em várias ferramentas, exatamente para o gestor, né, o gestor jurídico, principalmente, eu acho. Porque eu vejo muito sistema de jurimetria sendo oferecido, muito sistema de acompanhamento processual, mas eu não vejo tanto oferecimento de serviço. Porque, o que é que eu quero dizer? Muitas vezes, aqueles sistemas, eles são subutilizados. Sim. Porque o Excel, quem sabe mexer bem no Excel, utiliza ele numa certa grandeza. Quem sabe fazer uma formulazinha básica, vai usar ele ali, mas ele está sendo totalmente subutilizado. Os sistemas, tanto de jurimetria como esses sistemas jurídicos, eu também entendo da mesma forma. Às vezes eu acho que, assim, tem tanta coisa, só que nem aquele sistema consegue te passar tudo. Então você termina usando o sistema ali no basicão e ele tem tantas outras ferramentas por trás dele. Agora, Eu sinto a dificuldade mesmo. Tem alguns sistemas que eu utilizo lá que aí fala assim, não, aqui você clica aqui e monta o seu dashboard. Só que aí você tem que sair clicando, filtrando, criando uns padrões, uns relatórios que você realmente acaba perdendo tempo. Você não já vem... Né, fazendo que é a mesma coisa que eu comparo se eu estivesse filtrando ali na minha planilha manual do Excel. Então, realmente a gente perde tempo ainda com essas funcionalidades, né? Pois é, porque é engraçado, assim, é como se fosse assim, querem, nem não é falando mal, mas assim, querem vender mais o sistema, mas não tem por trás quem, de repente, ele quer que o usuário, ele vire um expert naquele sistema, só que é quase que impossível. É exatamente a dificuldade que o Dr. Rafael estava falando em relação ao alimentador, quem vai alimentar o sistema. Com a questão hoje, com o desenvolvimento que a gente está de inteligência artificial e tudo que está havendo no mercado, a tendência vai ser já vir uma sinergia de uma alimentação meio que automática, com base em determinadas informações que são fornecidas, tipo uma planilha de cálculo, vai ser suficiente para você ter uma tomada de decisão com base nos valores que o próprio dashboard já vai fornecer ali. Você não vai precisar filtrar, você vai dizer, eu quero saber em tal ano qual foi o valor que foi devido a título de horas extras. Ele vai conseguir identificar isso e não vai precisar ser alimentado o sistema, porque o sistema já vai estar automaticamente inserindo essas informações. Já consegue puxar direto do cálculo, né? Já consegue puxar de um outro sistema, porque o PJ Cálculo já dá para vocês, exatamente, né? Aí, às vezes, a gente pega esse cálculo e precisa dele alimentar aqui uma outra planilha ou alimentar o sistema para poder aí ter o gráfico ou o dashboard. O PJ Cálculo mesmo, por exemplo, quando foi implementado, que hoje está sendo mais corriqueiro, eu acho que 90% das ações hoje utilizam do sistema, facilita muito a questão tanto da comparabilidade, né, entre os cálculos, mas das informações também, porque a gente tem um parâmetro ali de, né, uma situação de que todos os cálculos vão ser naquele parâmetro ali. E termina facilitando a análise do Utilizar o PJ Cálculo. Agora, um dificultador é a junção de todos esses dados, porque processo a processo, você até tem quando conseguir numa planilha de PJ Calc, mas eu acho que o ponto de interrogação é você conseguir juntar, vamos supor, uma empresa que tenha, sei lá, 100 processos, né? Isso ainda é bom. Ainda pois é. Isso é fácil de Né? Mas você imagina, ela pensa assim, quanto é
que eu tenho provisionado para hora extra? Quanto eu tenho provisionado para aviso prévio? Não é? Então, porque os dados eles estão lá dispersos em cada processo. Então, eu acho que uma grande valia é quando consegue fazer essa junção dos dados completos, porque o mapeamento fica muito melhor. A tomada de decisão, mais célere, né? E mais célere também. Para a tomada de decisão. Pois é. Em cima disso, na tua experiência, assim, as informações que terminam sendo feitas nos cálculos trabalhistas, eles terminam sendo utilizados de alguma forma pela empresa? Ou é mais na parte da defesa mesmo? Utilizado no sentido, assim, que eu já falei sobre a questão do orçamento que a empresa, né, faz anualmente, a gente faz o aprovisionamento, o orçamento, a liberação do orçamento do ano seguinte. Com relação à utilização desses cálculos, assim, no dia a dia... Desculpa te interromper. Então, mais um provisionamento mais geral, não é isso? Geral. Mais geral. Utilizando mais no... É porque tem a visão macro, que é essa questão do orçamento, né? E no micro a gente utiliza quando a gente vai tratar caso a caso. Caso a caso. Porque, por exemplo, quando a gente consegue, em uma impugnação, o calculista verificou lá para a gente que a gente consegue uma redução de um cálculo. Aí isso é ótimo para a gente baixar nosso prognóstico, né? Assim, quando a gente consegue identificar também que um cálculo... fez a provisão de um cálculo na fase inicial e a gente consegue fechar um acordo num valor legal também. Então, aquilo ali também ajudou a empresa ali, naquele momento, a baixar o seu passivo, né, mês a mês. Então, assim, eu acho que o que tu tá querendo me perguntar é justamente isso, porque tem a visão macro do geral e a visão micro do que só ajuda nessas decisões de caso a caso, né? Não, e até para entender, porque assim, como a gente faz muito cálculo, a gente começa a ter muito cálculo para a mesma empresa, então a gente começa a ter uma noção muito grande de onde está apertando o pé daquela empresa. E quando a gente consegue pegar esses dados todos e colocar como informação, é fantástico, porque a gente começa a conseguir ver o seguinte: a empresa, em relação a valores mesmo, o que está batendo nela é aqui indenização por danos morais. Então, o que está acontecendo aqui é que existe um gestor X que não está legal, tal, então consegue ter tomada de decisão. Sim, que aí a gente sai da esfera da contabilidade, assim, de números, e a gente vai realmente para a raiz do problema, né? Exatamente. Que aí buscar sinalizar para a empresa, para os gestores, e aí fazer um trabalho em cima de mudar, né, esse cenário. Vamos diminuir aqui, está tendo muita hora extra, o que é que está acontecendo, né? Está tendo muito, vamos dizer, outro... Intervalo. Então, assim, o que é que está acontecendo? O gestor, sua área, o que é que está acontecendo? Então, aí isso também serve para que o estudo para a empresa olhar internamente junto com seus gestores e aí baixar, né? No caso, essa recorrência. Adotar uma estratégia com base nessa informação. Função, né? Quais são as funções? Qual é o cargo o cargo que está gerando mais, né? Isso é importante e legal. Trazendo essa informação assim de forma pontual facilita bastante para mais uma questão de tomada de decisão da empresa. E a comunicação com o calculista? É mais importante para o gestor ou para o advogado externo? Para mim funciona, né? Eu sempre funciono assim. Quando eu pego um cálculo, eu não estou entendendo, mas eu não entendi aqui como é que foi. Se eu tiver um acesso, uma abertura né, com o contador, ligar, perguntar, explicar e a pessoa me convencer, aí, não que eu não seja... Eu gostei de convencer, né? Mas não, porque realmente, Hugo já teve alguns questionamentos que eu recorri a ele. Hugo, por favor, me explica aqui como é isso. E ele, não, aqui é assim. Eu digo, tá certo. Até também teve vezes que eu falo, não, Hugo, mas
Si, né? Si, sempre tem um si. Às vezes eu tô errado também, claro, né? Mas Mas é assim, importante. é importante, porque assim, eu tenho a minha visão, né, do processo lá da empresa, e vocês trazem para mim a segurança da expertise de vocês. Eu digo assim direto, se eu não quero trabalhar com cálculo, hoje em dia é o que eu mais trabalho. Então assim, mas aí quando a gente tem um respaldo e tem uma abertura, um canal bom, aí eu acho que flui bastante, né? Muito obrigado Eu que agradeço. por você ter vindo hoje. Eu acho que a gente conseguiu atingir o que a gente queria, que era despertar no nosso público, na nossa audiência aqui, o que é que o gestor, né, jurídico faz. Eu acho que foi muito importante a tua presença, tá? Quero agradecer mesmo. Nada. Estou disponível aí. Sempre que precisar, a gente vem bater um papinho. Pronto, joia. Hugo, obrigado também. Obrigado também. Com a gente é tudo bem calculado e até o próximo episódio. E você acaba de ouvir o Tudo Bem Calculado, o podcast do Cosmo e Cosentino Advogados.